Filisteus, eles faziam parte de um povo que estava permanentemente em confronto com o povo de Deus, com Israel. E eles têm alguma coisa em comum com os hebreus. Eles foram dominados pelos egípcios, é um povo que veio lá da Grécia, do Mar Egeu. E eles foram dominados pelos egípcios. E eles entraram em Canaã, vindo do Egito, assim como o povo de Deus. Só que tem uma diferença. Eles entraram através de um atalho, e o povo de Deus deu uma volta enorme através do deserto, passando pelo Mar Vermelho, passando pelo Rio Jordão e aí entrando na Terra Prometida. Por que houve essa diferença? Em primeiro lugar, era um povo extremamente idólatra. O povo de Deus também deixou para trás uma idolatria no Egito. Mas eles passaram através do Mar Vermelho, que simboliza a morte para as coisas velhas. Eles deixaram o mundo para trás. Esse é o símbolo do batismo no Mar Vermelho. Eles passaram 40 anos peregrinando pelo deserto para perder todos aqueles costumes de escravidão que eles tinham no Egito. E eles passaram pelo batismo do Rio Jordão, que isso é um sinal, uma figura da morte para o seu eu, para a morte do ego. E o povo de Deus, para conquistar a Terra Prometida, para poder usufruir das riquezas insondáveis de Cristo na Terra Prometida, ele tem que deixar o mundo para trás, perder todo o seu costume de escravidão e haver a morte da sua natureza, a morte do seu ego, a morte da sua vontade, para que a vida de Cristo realmente domine o seu ser, a vida de Cristo seja manifestada no seu ser. Senão, vão ser apenas costumes e aparências, porque um povo filisteu também começou a habitar na Terra Prometida. Mas é um povo que não tinha a vida de Cristo, mas habitava junto, guerreava, tentou dominar várias vezes. Na vida cristã, não existem atalhos. Não adianta você tentar pegar o caminho mais curto. É um processo às vezes doloroso, mas é um processo para que a vida de Cristo venha realmente habitar e transbordar e contagiar as outras pessoas. Nós vamos agora ao nosso estudo e eu te vejo daqui a pouquinho. A obra preciosa, que só Ele pode fazer. Encomendamos nossa condição nas suas mãos, ó Pai. Pedimos que quando lemos a Tua Palavra, o Senhor possa nos tocar, possa fortalecer o nosso homem interior,
possa esclarecer os nossos entendimentos, nos afirmar na Tua graça, na Tua obra, na Tua presença. Ajuda-nos a deixar de lado todo interesse meramente humano, toda coisa ruim, porque o Senhor já fez isto na cruz. Por isso, Pai, em nome de Cristo, nos confiamos a Tua santa obra, a obra do Teu Santo Espírito, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, terminamos a semana passada uma leitura do Apocalipse. Assim, vamos deixar esse título. Leitura de Apocalipse, porque tivemos que correr. E vamos começar também uma leitura de Efésios. É uma leitura. Temos que ler muitas vezes e seguramente cada vez o Senhor pode nos falar mais. Se estamos abertos ao Senhor, Ele pode nos falar. Vamos começar então pelo capítulo 1. Inicialmente, por causa de uma pequena expressão aqui, vou fazer também uma muito pequena introdução, mas o principal é a leitura mesma da epístola. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vosotros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não todos os manuscritos antigos estão de acordo nesta expressão em Éfeso. Possivelmente esta carta era uma carta que se tornou uma carta circular, do mesmo jeito que o próprio Paulo queria que acontecesse também com a carta aos Colossenses e uma outra carta aos Laodicenses que ele escreveu, da qual ele fala no final do capítulo 4 da epístola aos Colossenses. Efésios e Colossenses são duas cartas que estão muito perto uma da outra. Os temas são complementares e por isso algumas pessoas, especialmente Marcion, no século II, ele pensou que possivelmente esta carta aos Efésios fosse aquela mencionada carta aos Laodicenses. Os manuscritos antigos, algunos, quando chegam aí em Éfeso, colocam pontos suspensivos como para que qualquer igreja pudesse colocar seu nome aí e receber essa circular. Uma carta que foi dirigida à igreja em Éfeso, mas que, da mesma maneira que Paulo falou aos Colossenses, que quando eles lessem a carta enviada a eles, enviassem essa carta para a Laodiceia e que fosse lida também lá. E que a carta que ele enviou para a Laodiceia, a igreja lá, fosse lida em Colossas. Então, as cartas que chegavam a uma localidade eram copiadas e enviadas a outras localidades e eram lidas em outros lugares. E por isso, alguns dos manuscritos não têm um nome em Éfeso. Quando você vai a uma edição crítica, você encontra as palavras em Éfeso entre parênteses quadrados, o que significa que não aparecem em todos os manuscritos. Mas se aparecem muitos, e em muitos antigos manuscritos. Então, o mais provável é que a carta realmente foi enviada a Éfeso e que depois foi usada de maneira de circular por outras igrejas, e por isso alguns manuscritos não colocaram a palavra Éfeso, mas outros sim colocaram. Só isso, uma pequena nota. Aí no verso 15 do capítulo 1, diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, tendo ouvido, parecesse, podia dar uma primeira impressão, como se Paulo não tivesse conhecido os irmãos de Éfeso. Por exemplo, de Colossas ele não conheceu,
mas ele falava que eles não tinham visto o rosto dele, mas que ele mantinha uma luta espiritual a favor deles, e os que estavam em Laodiceia e Hierápolis. Mas isso não é algo conclusivo. Esta carta, também, essa frase também pode ser escrita por alguém bem conhecido por eles e que ele estive lá, assim que somente são sinais pequenas para especular, mas não é necessário passar de especulação. Já seja suficiente. Então, vamos parar aqui essa parte, vamos da introdução e vamos passar à exegesis. Apóstolo quer dizer enviado, enviado por Deus, através de Cristo, enviado por Cristo, com a missão especial da economia divina, o arranjo do plano de Deus para desenrolar o seu propósito aqui na Terra. Ninguém pode ser apóstolo por si mesmo. Ninguém pode se autotitular apóstolo. Pode que aconteça, mas para ser verdadeiramente apóstolo, tem que ser enviado por Deus, por Cristo. A maneira não importa, o que importa é quem enviou a pessoa. Como não é importante. O importante é quem enviou. Foi Deus, esta comissão saiu do coração de Deus, foi Deus quem encomendou esta comissão nestas pessoas, então aí são chamados de apóstolos. Começa sempre, graça a vosotros e paz. Primeiro tem que haver graça para que então possa haver paz. Quando a graça é recebida, então temos paz com Deus. Paz da parte de Deus. Porque se não é da parte de Deus, nunca vai ser paz. Tem que ser da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E agora sim começa Paulo exultando. Paulo começa esta epístola com uma expressão de júbilo, com uma expressão de gozo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai abençoar a Deus, começa louvando a Deus, porque ele viu o que Deus deu. Quando nós, com a ajuda do Espírito, vemos a mesma coisa que Paulo viu, nós também vamos dizer, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui Paulo não deixou fora de Cristo nenhuma bênção. Aqui Paulo está vendo que Deus tomou uma determinação, aquela de nos abençoar em Cristo. E Deus colocou em Cristo toda a bênção. Deus convertiu a Cristo na plenitude das bênçãos de Deus. Não há bênção espiritual de Deus que se encontre fora de Cristo. Mas não há bênção espiritual de Deus que esteja fora de Cristo. Todas as bênçãos estão já dadas em Cristo. Aqui Paulo está falando em passado. Paulo está falando com revelação. Paulo está falando com fé. Deus nos deu, nos abençoou. Já foi um decreto de bênção que saiu do coração de Deus. Deus não guardou, não reteve nenhuma bênção. Deus pronunciou a nosso favor todas as bênçãos que Ele tinha. Toda sorte de bênção. Não existe bênção que não tenha sido já decretada da parte de Deus para nós em Cristo. Essas bênçãos estão em Cristo. E todas as bênçãos são Cristo. Você pode ter Cristo como se fosse a luz branca. Você sabe que a luz branca está composta de muitas luzes. Você passa aquela luz por aquele prisma e aquele prisma descompõe a luz em distintas cores e aparece aquele arco-íris. E aquele arco-íris são
as diferentes partes daquela luz. Assim, cada uma das bênçãos é como se fosse uma das cores da arco-íris. Mas todos eles juntos são Cristo. Se você precisa amor, o amor é Cristo. Se precisa paz, Ele é a paz. Se precisa gozo, precisa fortaleza, precisa virtude, precisa consolo, precisa ser livre, liberdade, precisa nascer de novo, precisa fortaleza, precisa renovação, precisa saúde, o que você precise. Todas as bênçãos, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Diz que de tal maneira Ele amou o mundo, e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Ele nos deu vida eterna. O próprio Pai se nos deu sua vida, nos deu a sua natureza. E diz Pedro, todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos foram dadas. Quando? Em Cristo. Tudo está em Cristo. E agora diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Já isso foi um decreto de Deus. Um decreto que saiu da boca de Deus. Se Deus falou, seja a luz, foi. Assim foi. A luz foi. E se Deus falou, sejam total e absolutamente abençoados em Cristo, assim é. Porque Deus não mente. Aquela palavra que saiu da boca dele é uma palavra eficaz que vai produzir tudo aquilo que ele decretou. Temos essa certeza de que o que Deus está fazendo através de uma palavra criadora. E a primeira criação se baseia na palavra criadora de Deus. E a segunda criação, a nova criação, também provém da palavra de Deus. E Cristo é o Verbo, a palavra encarnada de Deus, para nos trazer toda a bênção. Por isso, aquele título do livro do nosso irmão Watchmani, Cristo, a suma de todas as bênçãos espirituais, de todas as coisas espirituais, a essência das coisas espirituais. Nada espiritual temos fora de Cristo. Mas tendo Cristo, nele temos tudo o que precisamos para colaborar com Deus em Cristo, para atingir o seu propósito eterno. E agora diz mais, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. A minha versão que estou traduzindo aqui diz perante ele, ponto e vírgula, e depois, e em amor nos predestinou. Se você vai no grego, a vírgula vem depois de amor. No grego diz assim, irrepreensíveis perante ele em amor. E aí depois vem a vírgula. Amados, aqui chegamos a um ponto muito importante, um ponto que eu sou consciente, claramente, que tem sido motivo de controvérsias na igreja. Não vou ser dogmático, vocês podem pensar diferente, mas vocês me permitiram falar. Que problema vocês apanharam agora. Mas estamos aqui entre irmãos. Esta eleição é nele. Às vezes esquecemos essa palavra pequena. Às vezes falamos da eleição, mas sem relacionar que essa eleição é nele. O que quer dizer eleitos nele? Quais são as implicações dessa importante frase? Não é somente eleitos, é eleitos nele.
desde a eternidade, Deus tem uma única complacência. E Ele já declarou qual é a complacência do seu coração. Quando seu filho veio, se fez carne, viveu na vida privada, depois na vida pública, Ele deu testemunho 2 vezes, dizendo: este é o meu filho amado, no qual eu tenho complacência. Toda a complacência declarada do Pai é o Filho de Deus. E por isso, a eleição de Deus só pode ser em seu Filho. Realmente, a quem Deus escolheu desde a eternidade é a seu Filho. O escolhido de Deus é o Filho. E se você está no Filho, e o Filho está em você, Ele se incorporou em ti, e você é membro dele, por causa dele, que é a sua complacência determinada, você é escolhido por causa e com a base de Cristo. A eleição de Deus tem base, e essa base é Cristo, e também o seu conhecimento antecipado. Em Romanos, vocês lembram aquela passagem que diz assim, que Ele predestinou para que sejamos feitos conformes à imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo o que Deus está fazendo é por causa do seu Filho, é em função do seu Filho, é um presente que o Pai está passando para o Filho e que o Filho também vai compartilhar com o Pai. O Filho falou assim: esta é a vontade do meu Pai, que todos os que Ele me desse, eu não perca nenhum, senão que eu ressuscite no dia postreiro. E esta é a outra cara da moeda, da mesma moeda. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, não se perca, sino que tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no dia postreiro. Então há um arranjo entre o Pai e o Filho. Tudo aquele que esteja no Filho, por causa disso, no amado, como vamos encontrar uns versos aqui um pouco adiante, é aceito no Filho. A eleição tem que ver com esta base. É uma eleição no Filho. É uma eleição em Cristo. Por receber a Cristo. Por ter a Cristo como vida. Eleição em Cristo, nele. A palavra eleição não é uma palavra sem base. Deus é um Deus absolutamente soberano. Não vamos nem imaginar, nem discutir nada da sua soberania. A soberania de Deus é absoluta. Mas o Deus soberano revelou que Ele tem um caráter também. E que Ele exerce a sua soberania segundo o seu caráter. E o plano que Ele tem, e os relacionamentos que Ele quer ter com as suas criaturas, são segundo o seu caráter. Seu propósito está ligado a seu caráter. Seus métodos estão ligados a seu caráter. O exercício da sua soberania, Ele mesmo exerce
segundo o seu caráter. Deus é soberano, mas Ele não é arbitrário. Deus é soberano, mas Ele não é injusto. Deus é soberano e também é misericordioso. Deus é soberano, mas quer ter criaturas responsáveis do seu próprio destino. Deus é absolutamente soberano, mas tem em conta a decisão das suas criaturas. Ele ajuda suas criaturas, especialmente depois da queda. As criaturas precisavam da graça para recuperar a capacidade pela graça para exercer nossa responsabilidade. Deus não ficou frustrado enquanto os planos que Ele tinha com o homem, quando Ele criou o homem antes da queda. Quando Deus criou o homem antes da queda, o homem que Deus queria era um homem com responsabilidade e com livre albedrio. Eu sei que depois da queda, muitos podem pensar que o assunto do livre albedrio agora é só uma mitologia. Mas não estou falando agora depois da queda, isso vamos falar depois. Estamos falando o homem que Deus queria ter e que Ele fez antes da queda. Qual era a classe do homem que Deus queria? Com que classe de homem Ele queria ter relacionamento? Com um homem responsável, um homem livre, um homem que não era forçado, ainda que Deus teria o direito de forçar, porque Deus criou criaturas que têm que obedecer forçadamente à sua vontade. Os planetas têm que girar, as galáxias têm que girar, tem muitas criaturas que não são pessoas, que estão obedecendo cegamente à vontade de Deus. Mas o caráter, a excelência de Deus, queria criar umas criaturas à sua própria imagem, que tivessem com Ele um tipo de relacionamento como aquele que Ele tem com seu filho. Por isso Ele queria que essas criaturas fossem criadas em seu filho e voluntariamente quisessem viver por seu filho, para ser como seu filho e poder ter com elas um relacionamento do mesmo jeito que Ele tem com seu filho. Assim Ele queria, e assim Ele continua querendo. E Ele não foi frustrado pela obra de Satanás e pela queda do homem, porque Ele tem capacidade de otorgar graça. Mas a graça não vai reduzir o homem que Ele quer ter. A graça capacita o homem para ser a classe do homem que Deus sempre quis que o homem fosse, como seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Deus criou o homem podia escolher viver por si mesmo ou viver por Deus. Se ele comia da árvore da vida, ele voluntariamente cooperaria, colaboraria com Deus, para que Deus vivesse a vida do homem e o homem vivesse a vida de Deus, para que Deus e o homem vivessem juntos, como o Pai e o Filho. Mas se o homem não quisesse, ele viveria uma vida separada de Deus. E isso foi o que Adão escolheu, e Eva. Eles decidiram viver, roubaram o ser que Deus deu para eles, que estava desenhado para viver em união e em comunhão e pelo suministro da vida divina com Deus. E agora o homem ficou vendido ao poder do pecado, e ainda que ele era responsável, agora depois da queda ficou incapacitado, ficou arruinado, já não é capaz de servir a Deus. E por isso, a árvore da vida foi fechada para o homem, até que viesse Cristo.
e fizesse o que tinha que fazer, para que fosse de novo brindado ao homem a possibilidade de caminhar com Deus, mas sustentado pela graça de Deus. Mas a graça de Deus nunca vai reduzir o homem. A graça de Deus nunca vai fazer do homem um títere. Existe a palavra títere em português, aquele marionete. Deus nunca quer ter relações com marionetes. Deus quer ter relações com o homem responsável. Essa responsabilidade ficou impossível de cumprir para o homem por causa da queda. Mas com a graça de Deus, com a graça, sustentado pela graça, o homem recebe pela graça a capacidade de agir responsavelmente. Nunca a graça vai reemplaçar a responsabilidade do homem. A graça vai sustentar o homem, para que o homem, na graça, juntamente com ela, colaborando com Deus, seja um homem que ama a Deus. Ninguém pode amar a Deus sem a ajuda de Deus. Mas a ajuda de Deus nunca vai reduzir você de sua responsabilidade. Deus vai julgar você, porque Ele fez você responsável. Senão, se você só fosse um marionete, você nunca seria julgado por Deus. Se Deus não quisesse que você fosse responsável e que a sua responsabilidade determinasse o seu destino eterno, você não seria julgado. Mas ainda que Deus quer que todo homem seja salvo, Ele não vai obrigar ninguém. Ainda que Deus não quer que ninguém pereça, Ele não vai impedir ninguém. Deus quer que todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém pereça, mas muitos vão perecer e muitos não vão ser salvos, não porque Deus não quer, não porque Deus não poda, porque Ele é soberano e é todo-poderoso, mas Ele decidiu na sua soberania respeitar a decisão do homem. Agora, depois da queda, a decisão do homem sempre vai ser ruim, mas com a graça, não. Se eu não tivesse vindo, disse Jesus, não seriam culpados. Mas agora eu já vim, agora eu fiz o que ninguém fez, falei o que ninguém falou. Sem causa me aborreceram. E esta é a condenação. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais. Esse é o problema. As trevas que a luz. Que amaram. Deus busca algumas coisas que nós não sabemos. Porque Ele tem coisas que não revelou. As coisas segredas só pertencem a Ele. Mas Ele revelou algumas coisas. Ele busca ser adorado. Ele busca ser amado. Não por marionetes, sino por pessoas responsáveis e provadas. Que, logicamente, agora, depois da queda, temos que ser sustentadas pela graça e nossa responsabilidade. Então, o sustento da eleição é que a eleição é em Cristo e é segundo o conhecimento antecipado de Deus. Aos que antes conheceu, a estes predestinou. Deus revela que há uma ligação entre a eleição e a predestinação com o seu conhecimento. Pedro também fala, eleitos segundo a presciência de Deus. A presciência de Deus é o conhecimento antecipado de Deus. Deus não tem que esperar para saber. Por isso diz em Romanos, aos que amam a Deus,
todas as coisas ajudam a bem. Isto é, aos que conforme seu propósito são chamados. As duas caras da mesma moeda. Por este lado a moeda diz, os que conforme seu propósito são chamados. A outra cara da moeda diz, os que amam a Deus. Os que amam a Deus são os mesmos que conforme seu propósito são chamados. Ninguém podia amar a Deus depois da queda. Mas Deus tem um juízo insondável, que ninguém pode sondar. E Ele conhece tudo. E Ele escolheu em Cristo, porque Cristo é quem ama a Deus. Os que lhe receberam, lhes deu potestade de ser feitos filhos de Deus. Não pense que a graça de Deus não é resistida. Estevão falou, vocês resistem sempre o Espírito Santo. Todo o tempo da vida do homem, todo o tempo da vida do homem, o Espírito Santo está trabalhando com o homem. Por que veio o dilúvio? Porque disse assim Deus. Ele estava lutando com o homem todo o tempo. E disse Deus, já não vou mais lutar com o homem. Porque todo o pensamento deles, tudo, é somente o mal. Mas Deus estava lutando com o homem. E a graça de Deus, que pode capacitar o homem para caminhar com Deus, a graça, pode ser resistida, porque Deus não quer obrigar o homem. Quando Ele queria ter uma casa, um tabernáculo, um santuário, que figura da igreja, da noiva, da humanidade que Ele sempre quis. O primeiro requisito que Ele pediu para Moisés, que seja espontaneamente, voluntariamente, ele que quiser, da sua vontade, trazer oferta para o meu santuário. Deus não quer ter um relacionamento com uma mulher de goma. Ela tem que ser uma mulher de goma, de plástico. Desculpa meu portunhol. Ele quer se casar com alguém que também queira. Eu quis juntar teus filhos, Jerusalém. Eu quis, mas você não quis. Se Deus queria e Ele é todo-poderoso, por que Ele não forçou? Porque Ele não é assim. Esse não é o seu caráter. Ele é soberano, mas não exerce essa soberania dessa maneira arbitrária, não. Ainda os vasos de ira preparados para a ira foram preparados usando a responsabilidade dos vasos. Ainda o endurecimento de Faraó aconteceu usando Deus, a responsabilidade de Faraó. Porque, diz Romanos, porquanto não aprovaram ter em conta Deus, Deus los entregou a uma mente reprovada. Deus los entregou porque não aprovaram. Ele insistiu, como o Espírito insistiu todo o tempo com todos os homens antes do dilúvio. Mas disse Deus, não contenderá mais meu Espírito com o homem, para sempre. Deus sabe quando se cruza a última possibilidade. E Deus sabe o que está fazendo. Ele está concedendo graça, concedendo tempo, mas não está forçando. Ninguém pode seguir a Deus sem sua ajuda. Mas Deus não quer forçar a sua ajuda. A graça vem para devolver a capacidade do homem se fazer responsável na graça. O homem não pode ter força sem graça.
Sempre temos que louvar a Deus pela sua graça. Mas Ele usa a sua graça respeitando a responsabilidade do homem e permite ao homem resistir ou não o seu Santo Espírito. Tudo isso está implicado nessa frase. Eleitos em Cristo. Escolhidos nele. Nele. Não é uma eleição arbitrária. A eleição de Deus é Cristo. E Ele quer que todo mundo receba Cristo. Cristo morreu não somente pelos nossos pecados, disse João, sino também pelos de todo mundo. E Ele quer que todo mundo seja salvo. E se nós somos salvos, não é porque Deus não queira, nem porque Deus reteve a sua graça, sino porque a sua graça, sem causa, foi rejeitada. E por isso são culpados da sua responsabilidade ingrata e vão ser justamente condenados. Ainda que Deus use o que fez Judas, Judas vai estar no inferno pela sua própria culpa. O diabo vai estar no lago de fogo também pela sua própria culpa. Ninguém estará no inferno e no lago de fogo por culpa só de Deus. Tenha certeza que cada homem que está no inferno, Deus queria sinceramente a sua salvação. Mas Deus faz responsável aquele que está no inferno por resistir à sua graça e o seu Espírito. Eleitos, escolhidos nele. Antes da fundação do mundo, porque Ele não precisa esperar para saber, Ele é onisciente. Os que antes conheceu, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes chamou. Os que chamou, a estes justificou. Os que justificou, a estes glorificou. Eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos nele. Cristo, o objeto da sua eterna eleição. Agora fala eleitos para sermos santos. Alguns dizem, eu sou eleito, agora já Deus me escolheu, salvo sempre salvo, agora vou para a festa, vou tomar cerveja, vou ir nas prostituição. Não. Eleitos em Cristo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Eleitos em amor, esse amor é de Deus, e esse amor também é o amor que Ele quer que tenham seus eleitos por Ele entre si, nele e por Ele. Eleitos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Vírgula. Aí é a vírgula correta, segundo o grego. Agora diz, nos predestinou, ou seja, nos deu aos eleitos em Cristo, nos deu por anticipado um destino. Ele quer que cheguemos a esse destino, ser feitos conformes à imagem do seu Filho. Assim como quando um noivo se casa com uma noiva e juntos dançam no vals. Vão juntos. Juntos. Assim é que Deus é soberano. Deus é um noivo soberano. Ou digamos melhor, um soberano noivo. Deus não é um ditador, ainda que pode ser. E Ele vai usar vara de ferro. Mas Ele tem um caráter. E Ele sujeita a sua soberania ao caráter. E Ele, na sua soberania, respeita o que Ele quer que a criatura decida. Há coisas que Ele decide sozinho e coisas que Ele quer que a sua criatura decida. Ele decide que a sua criatura decida
juntamente com ele. E ele vai ajudar a decidir. Mas ele não vai decidir em lugar da criatura. Vai ajudar a criatura com graça e capacidade da graça para decidir. E juntos vão se casar. Essa é a esposa do Cordeiro. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, diz esta tradução aqui. Aqui são 3 palavras, mas no grego é somente uma palavra muito importante. Essa palavra que aqui nesta tradução é adoção de filhos. É a palavra huiotesian. Huiotesian. A raiz huio quer dizer filho maduro. Existe a palavra tekna para filho mais pequeno e a palavra huio para filho maduro. Filho que chega a ser herdeiro do pai e tem a idade e a maturidade para se responsabilizar dos negócios do pai. O pai pode entregar a sua herança a este filho maduro. E este filho maduro agora está capacitado para agir no nome do seu pai e ser respeitado, como seu filho Jesus Cristo é respeitado. O que meu filho fala é o que eu falo. O que ele decide, eu aprovo. O que ele ata, fica atado. O que ele desata, fica desatado. Isso está implicado na palavra huio, filho maduro, filho herdeiro, responsável. Isso que Deus quer. Deus quer que seus meninos cresçam e amadureçam por meio de Jesus Cristo, para que sejam como Ele é, para Ele poder confiar neles todas as coisas. Aquele que vencer herdará todas as coisas. E será meu filho, e eu serei seu Deus. Esse é o caráter de Deus. Deus não é nada egoísta. Deus quer tudo compartilhar. Tudo que é de Deus, Ele comparte com seu filho. E Ele quer que seu filho comparta plenamente conosco. Deus quer nos realizar como seus herdeiros, co-herdeiros com Cristo. A esposa dele, co-herdeira com Ele. E essa palavra huiotesia implica filiação em direção à maturidade. Nosso irmão Rubén Chacón, de Chile, num artigo da revista Águas Vivas, que tem vários artigos, tem uma seção das palavras griegas, ele dedicou, em uma ocasião, um espaço para entrar no significado profundo dessa palavra huiotesia, que aparece aqui, traduzida como adopção de filhos. Recomendo aos irmãos pesquisar naquelas revistas Águas Vivas e encontrar aquele artigo do nosso irmão Rubén Chacón. O irmão Witness Lee, quando se encontrou com estas palavras, ele teve que criar uma nova palavra para poder traduzir esta palavra. Em espanhol se traduziria filho e hijo. Hijificação, fazer filho. Ou seja, como em vossa linguagem, filho seria filiação. Porque é que a palavra adopção, não sei se em português tem a conotação que a palavra adoção tem em espanhol. A palavra adopção em espanhol quer dizer que um menino não é filho desse homem. Ele é filho de outro homem. Mas aquele novo pai vem, adota como se fosse seu filho, mas em realidade não é. É filho de outro. Isso que quer dizer em espanhol adopção. E aqui também. Mas isso não é o que diz a palavra huiotesia. Não é adoção de filho nesse sentido, de que não era filho e agora então vai ser como se fosse sincero. Não. Aqui, estes filhos nasceram do próprio Deus. Nasceram não de vontade de carne, nem de varão, sino de Deus. E são participantes da natureza de Deus. E por causa de crescer em Cristo, vão ser herdeiros capacitados de saber o que fazer com a herança. Deus não quer que seus filhos sejam sempre meninos. Ele quer algum dia poder dizer, meu filho, você se faz cargo aqui
desta porção da minha herança. E o que você fale, eu falo. O que você decida, eu decido. Mas você não pode fazer isso com um menino. São coisas que para os adultos são úteis, para os meninos podem ser perigosas. Você não pode entregar um gilet para um menino. O gilet pode ser bem usado por um adulto, mas não por um menino. Isso é o que significa huiotesia. Somos conduzidos por Deus à qualidade de filhos maduros, filhos capazes de agir em nome de Deus. Às vezes, quando somos meninos, Deus tem que dizer tudo. Como nós também com nossos meninos. Tem que pegar assim a colher, não tem que colocar no olho a sopa, na boca. Assim é o menino. Mas com o grande você não precisa disso. Amém? O grande vai crescendo em liberdade. E se conhece seu pai, ama seu pai e quer ser como seu pai, o que mais o pai quer é ver o filho maduro. No Antigo Testamento, os profetas falavam assim: assim diz o Senhor. E nós gostamos. Algo tão seguro. Isso não é opinião de Amós, isso não é uma opinião de Isaías, isso é assim diz o Senhor. Mas o Novo Testamento é superior ao Antigo. E sabe como diz Paulo no Novo? Acerca disto não tenho palavra do Senhor, mas dou a minha opinião, como quem alcançou fidelidade, misericórdia para ser fiel. E essa parte, essa opinião de Paulo, Deus quis que ficara no cânon. Isso é maturidade. Ele quer poder chegar o dia que possa falar para a igreja, como ele já falou. Se 2 ou 3 de vocês atam alguma coisa na terra, tem sido atada no céu. Se desatam alguma coisa na terra, tem sido desatada no céu. Essa classe de representação e de autoridade que o Pai quer dar a seus filhos. E a eleição, a predestinação e a provisão em Cristo visa conseguir este grande lote de filhos semelhantes a seu filho. Isso que está aqui, huiotesia. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, neste sentido. Huiotesia. E como é isso? Não pode ser de outra maneira. Tem que ser por meio de Jesus Cristo. Não tem outra maneira. A eleição e a realização. O começo, o desenrolamento e o final do plano é em Cristo Jesus, o amado. Segundo, o beneplácito da sua vontade. Eudoquia, o beneplácito, puro afeto da sua vontade. Deus tem um beneplácito. Cada criatura tem coisas que prazem a Ele e coisas que não prazem. Nós estamos aguardando o seu e-mail através do endereço programa Palavra da Cruz @hotmail.com. Tenha uma ótima semana e até o próximo domingo.